Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, vídeo que a gente escolhe uma pergunta que chegou lá da internet e a gente responde aqui para vocês. A pergunta que chegou no nosso perfil lá do Instagram foi exatamente essa: o que seria melhor nesse momento? Ações de shoppings ou fundos imobiliários de shopping? Isso a gente vai responder depois da nossa vinheta. Enquanto ela toca, curta o vídeo, se inscreva no canal e se der um tempinho de você ir lá no celular, também segue a gente lá no Instagram, @dica de hoje _7. A gente já vai começar. Bom, antes da gente começar aqui exatamente esse vídeo de hoje, é importante a gente dizer o seguinte: seja fundos imobiliários de shopping, sejam ações de shoppings, elas são muito boas pagadoras de dividendos. E como eu tenho falado bastante para vocês, nesse momento que o mercado está um pouco mais complicado, nesse momento que a gente tem um pouco mais de dificuldade de visualização do que vai ser o Brasil ali na frente, é muito importante você ter uma geração de renda constante na sua carteira, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar uma Alus, você vai ver aqui que tem um dividendo que nesse último ano aqui, ó, bateu 8,76%, né? Se a gente pegar aqui a Multiplan, que é uma empresa que normalmente ela não paga grandes dividendos, mesmo ela já está começando a pagar valores aqui um pouco melhores também. Olha só, já passando de 5%, sabendo que os shoppings da Multiplan costumam ser shoppings um pouco mais premiums. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é muito importante você focar em conseguir gerar renda para a sua carteira. Isso segura qualquer patrimônio e nesses momentos de queda da bolsa, a gente acaba conseguindo crescer muito mais a renda, porque você compra ações ou fundos imobiliários ou qualquer que seja o ativo muito mais barato. É muito mais fácil você aumentar a renda comprando Multiplan, por exemplo, a R$ 20, Alus a 17 ou um XPMOLs a R$ 90, do que se você tivesse que comprar Multiplan a R$ 40, Alus a 35 ou XPMOLs a 130, como eles já tiveram. Com muito menos dinheiro você consegue muito mais renda. Então a gente vai fazer um workshop nosso, tá? Nos dias 21, 22 e 23 de janeiro. O link para se inscrever tá aqui embaixo. Para quem se inscrever no link, o workshop começa antes, porque aí tem 2 aulas que eu mesmo gravei, além de mais 3 ou 4 PDFs que você vai receber por e-mail. Por isso é importante você preencher o teu e-mail e também o teu número de telefone. Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem receber o máximo de informação possível sobre a geração de renda. Passando essa parte inicial, que a gente fez o nosso jabá, mas a gente mostrou também os dividendos das ações de shoppings, vamos aproveitar agora para falar qual delas seria melhor, ações ou fundos imobiliários de shopping. E aí a gente precisa primeiro definir qual é o critério que a gente vai adotar, né? Talvez o modelo mais fácil de adotar seria o preço sobre valor patrimonial, tá? Mas eu vou dar uma explicação aqui um pouco técnica, porque que eu não gosto desse tipo de modelo, tá? Pelo menos para a gente analisar aqui as ações de shopping. Enquanto os fundos imobiliários eles são obrigados a fazer um laudo independente que coloque ali o valor específico de cada um dos ativos a cada ano que passa, para que os cotistas tenham essa informação, as empresas elas não são obrigadas a contabilizar dessa forma. Então, por exemplo, enquanto você tem uma empresa como a Alus, que ela fez aquisições ao longo do tempo, tá? De outras empresas. Então era só a Alliance, aí juntou com a Sonai Sierra, agora juntou com a BR Malls, ou seja, é uma empresa que vem adquirindo outras empresas. Então, quando você pega propriedades para investimento da Alus aqui, a gente vê um número muito mais próximo da realidade. Você vai ver que a propriedade para investimento da Alus está em 20,5 bilhões. Por quê? Porque ela tem uma mais-valia de amortizações aqui, ó, de 12 bilhões de reais.
Mesmo assim, o custo que a gente ofere, né, o custo que a empresa oferiu com cada uma dessas aquisições, ele não reflete a realidade. Tanto é que a Allos aqui vendeu 70% do Santana Park Shopping, por exemplo, então tirou um custo de 174 milhões e aí teve que voltar a 27 milhões, por exemplo, da depreciação que já tinha sido feita. Então acabou que caiu aqui praticamente igual, 174 milhões. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui o Shopping Jardim Sul, a gente vê a mesma coisa. Olha, ele vendeu por um valor muito maior do que estava lá colocado. Tá? Já, por exemplo, o Top Shopping já foi vendido por um valor inferior aqui. Tanto é que a gente vê aqui que a mais-valia teve um acréscimo aqui no valor do que sobrou, né, dos outros 30%. Então, é muito mais difícil você fazer essa análise em ações que vai pegar parte do custo histórico. De qualquer forma, a Allos aqui, ó, ela tem 20,5 bilhões e isso reflete mais ou menos a realidade, tá? O valor justo das propriedades para investimento, ela não identificou necessidade de constituir provisão para redução ou impairment ou qualquer coisa do gênero, tá? Só que ela cita aqui que o valor justo seria de 30,9 bilhões. Você vê que mesmo refletindo um pouco mais a realidade, ainda tem uma diferença muito discrepante em relação aos 20 bilhões que estão ali contabilizados. O pior ainda acontece na Multiplan, que a gente vê aqui 30 bilhões 834 milhões aqui no consolidado em setembro de 2024, enquanto a propriedades para investimento da empresa, que é toda feita pelo custo histórico da companhia, a gente vê aqui que está em 7,9 bilhões. Então, opa, esse é 2023, desculpa, está em 8,6 bilhões aqui. Ou seja, né, aqui está contabilizado tudo que ela gastou na compra de terrenos, nas edificações e benfeitorias, nas depreciações que foram feitas, e etc, e etc. Então, por que eu estou falando isso? O que acaba acontecendo aqui? O preço sobre valor patrimonial da Multiplan, ele fica muito distorcido, né? Você vai olhar aqui 1,43 vezes, mas você tem a quantidade de imóveis aqui muito menor do que é na verdade. Né? Então, na verdade, talvez esse preço-valor patrimonial da Multiplan seja 0,6, 0,7, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com o preço-valor patrimonial. Então, qual o critério que eu escolhi para a gente definir qual é o mais barato? Tá? O critério que eu defini vai ser o cap rate. Tá? E é claro que o cap rate de cada imóvel separadamente vai ser muito disperso, mas o cap rate da empresa como um todo ou do fundo imobiliário como um todo, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos como é feito isso. Sempre que um fundo imobiliário compra um shopping, você vai ver que ele vai dizer ali qual é o NOI esperado desse shopping, vai dizer o valor que ele pagou e vai dizer qual é o cap rate esperado, né? Pelo menos algumas dessas informações ele vai falar a ponto de você conseguir fazer esse cálculo, né? Então, nesse momento atual, o que a gente consegue ver aqui, e aqui eu vou pegar o radar de fundos imobiliários que todos os assinantes do Dica de hoje, na parte de fundos imobiliários, né, que o Renda Total, por exemplo, tem essa assinatura junto, vai ter acesso, né? Então tem acesso a todo esse radar de fundos imobiliários aqui, né, que são 29 páginas aqui no total, que a gente segue mais de 150 fundos. Então, por exemplo, ó, shoppings e varejo está com uma média de 0,71 valor patrimonial. Tá? A gente tem aqui 12,13% de dividend yield anual desse radar, 1,04% no último mês, por exemplo. Tá? Para facilitar aqui um pouco, já que o nosso tempo é escasso aqui, é mais curto,
Vamos pegar aqui, ó, shoppings e varejo dividend yield anual. Tá? Como aqui tem shoppings e varejo, vamos tentar pegar aqui alguns dos principais fundos imobiliários de shoppings, por exemplo. Ó. HGBS, 11%, 10,99%. HSML, 13,3%. Né? A gente tem aqui também o VISC, 11,70%. MOL 11, 10,86%, XPMOLs 11,19%. Você vê que todos eles estão oscilando entre 11 e 11,5%, tirando o HSML. Tá? Então, a gente tem aqui 11 a 11,5% de rendimento. Sobre esse rendimento já caiu a taxa de administração e mais alguns custos. Então, eu vou assumir aqui, tá, botando 1,2% acima, que o NOI, tá, ou melhor, o cap rate desses fundos vai estar alguma coisa hoje entre 12,2 e 12,7. E fundos imobiliários não pagam imposto de renda. Tá? Então, e a gente calcula e entende que esse NOI é o atual, em torno de 12,2 a 12,7, talvez 12,5 a 13. Alguns fundos têm um pouco mais de custos e etc, mas vamos imaginar que vai ser alguma coisa entre 12 e 13%. Aí agora a gente vai buscar as informações do NOI e do cap rate das empresas. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Multiplan. E esse indicador do NOI, ele é tão interessante, mas tão interessante, que a própria empresa aqui calcula para a gente esse cap rate histórico da Multiplan, mostrando que ela está barata, ela está tentando se vender aqui um pouco. Só que esse 11,9 era no preço de R$ 22,21. Né? Hoje a Multiplan, ela negocia aqui a R$ 20,12. Então esse cap rate está muito maior do que aquele que a gente viu ali. Né? Então como é que a gente vai calcular esse valor aqui? Ó? O NOI aqui dos últimos 12 meses está em 1,804 bilhões, ó, últimos 12 meses encerrados em setembro de 2024. Tá? E hoje, o que acaba acontecendo aqui com a Multiplan? A Multiplan, ela tem aqui ó, um valor de firma de 12,66 bilhões. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui para descobrir esse cap rate, a gente chega a 14,24%, 14,25%. Agora, qual é o grande problema aqui de usar esse número? Né, o grande problema é que as empresas elas pagam imposto de renda. Tá? Então, na hora que você pega aqui o imposto de renda da Multiplan, de 140 milhões aqui, ó, 110 milhões, 57, 44 e etc., ele representa um percentual desse NOI. Né? Então, esse imposto aqui tem que sair. E eu vou calcular esse imposto sobre o NOI, porque é um custo que a gente vai ter a menos do que o NOI. Então, eu vou pegar, ao invés de 1.804, eu vou pegar 1.804 menos 140. Dá 1.663. Agora sim, dividido pelo 12.660, que era o valor da companhia, a gente já chega em um 13,14, que é muito próximo, tá, aos fundos imobiliários de shopping para a Multiplan. Aí a pessoa que compra a Multiplan, ela tem que pensar que a Multiplan talvez vai conseguir crescer muito mais rápido. Tanto é que a Multiplan, quando faz o relatório dela, ela vende exatamente essa ideia. Ó, de 2007 a 2024, a Multiplan cresceu muito mais do que qualquer fundo imobiliário vai crescer. Né? Porque ela consegue incorporar o shopping, maturar o shopping e depois vender parte do shopping se for necessário. Muitas delas ela nem vende. Tá? Ela consegue crescer o shopping. Então, o racional de Multiplan hoje é o seguinte: você compra ela com o mesmo cap rate dos fundos imobiliários, mas você tem um potencial de crescimento maior se essa gestão conseguir continuar entregando os bons resultados que ela entrega ao longo dos últimos anos. Tá? Aí a gente passa para a Allos, né, que é a febre de ações de shopping que existe hoje no mercado. Né? A gente viu lá que a Allos ela tem 30 bilhões de shoppings.
bilhões, né, de ativos ali em propriedades para investimento. A Allos não dá a facilidade que a Multiplan dá, até porque ela não tem todo o histórico da Multiplan tão bom assim. Então, ela não vai trazer aqui todas as informações possíveis. Tanto é que, se a gente pegar aqui o resultado do terceiro trimestre contra o terceiro trimestre de 2024, a gente vai ver aqui que o NOI da empresa subiu muito pouquinho, subiu 1%. Aí ela fala, mas pro forma subiu 7,6%, porque ela vendeu alguns ativos. Então, mesmo vendendo alguns ativos, ela conseguiu crescer 1%. Mas a gente não está aqui para falar sobre os resultados da Allos, se ela é boa ou ruim, apenas para dizer se está mais barato ou não do que fundos imobiliários de shoppings. Então, o NOI da empresa 1.671 ainda falta o quarto trimestre. Tá? O quarto trimestre, fazendo uma projeção, já que ele costuma ser melhor, eu vou imaginar aqui que vai fechar em 2,3 bilhões. Tá? E 2,3 bilhões é muito maior do que aquele 1,8, sendo que as duas têm 30 bilhões de ativos. Então a Allos, nesse momento, parece mais interessante. Mas a gente não compra o valor de ativos no mercado, a gente compra a ação. Então vamos dar uma olhada como é que está o valor da firma da empresa. E eu uso já direto o valor da firma, porque o valor da firma já inclui a dívida da companhia. Então aqui a gente tem 12,34. Você vê que as empresas são parecidas em valor de ativos, de propriedades para investimento, em termos reais, né? Em termos de laudo independente de avaliação. As duas empresas são parecidas em valor de firma, são parecidas em valor de mercado, são parecidas em dívida, né? Só não são parecidas na contabilidade, porque uma tem muito mais em termos de custo, depreciação, e a outra em aquisições. Então aqui, se a gente pega aquele 2.300 e divide por 12.340, a gente tem um valor aqui, ó, de 18,63% de cap rate, tá? Ainda sem contar impostos. Tá? E se a gente pegar aqui e tirar os impostos, ó, 103 milhões nesse caso, a gente pegaria o 2.300 e baixaria para 2.197. E aí a gente teria 17,8%. Não à toa, a Allos ela acaba sendo recomendação de um monte de gente. Ela está na carteira de um monte de gestor, de um monte de fundos e outras coisas mais. Né? A Allos ela tem aí esse cap rate de 17,8%. Qual é o grande risco aí da Allos, né, no caso? Seria ela não conseguir entregar um resultado tão expressivo assim. Né? Qual o trunfo da Multiplan? O trunfo da Multiplan é conseguir continuar crescendo. Se ela continuar crescendo esse percentual que ela cresce sempre, e a Allos crescer menos, ela consegue compensar essa diferença de 4% que ela tem hoje no cap rate. Tá? E quais são os diferenciais positivos dos fundos imobiliários de shoppings? Os fundos imobiliários de shopping são bons veículos para a pessoa que quer uma renda mais imediata. Enquanto a Multiplan paga 5% ao ano, enquanto a Allos pagou 8%, mas por uma questão que é muito contábil também. O que acabou acontecendo? Ela em outubro acabou começando um dividendo mensal. Então ela pagou o dividendo todo de 2023 ali em maio, junho de 2024 e ainda pagou 3 meses de 2024 no próprio mês de 2024. Então esse 8% que aumentou muito é como se fosse o dividendo de 15 meses. Não é o dividendo de 12 meses. Então você pode imaginar que a Allos seria uns 6,5%, a Multiplan uns 5%, os fundos imobiliários de shoppings pagam 11,5%. Né? Aquela visão do é melhor um pássaro na mão do que dois voando, se você é a favor dessa frase, provavelmente você vai preferir os fundos imobiliários de shoppings, porque eles vão te dar agora já 11,5%. Você não vai depender de conseguir esperar crescimento para conseguir um pouco mais. Né? Se você é mais favorável a tomar um pouco mais de risco, receber um pouco menos, mas ter um potencial de crescimento maior, você já vai migrar para as ações. Tá? Então a minha resposta aí é o seguinte, é que você, né, eu pelo menos na minha carteira tenho as duas classes de ativos. A gente aqui é uma
uma casa de análise que a gente é focado na diversificação. A gente entende que existe uma parte do Daniel ou de você como investidor que vai querer ter um pouco mais de segurança. Aí tem uma parte do Daniel, assim como tem uma parte tua, que tem objetivos de tão longo prazo que pode ser um pouco mais arrojado, que pode ser um pouco mais destemido. Tá? Então, se você se considera dessa forma, que você tem alguns objetivos que são de curto prazo, que você precisa realmente do dinheiro, e outros que você pode ser mais arrojado, você vai querer diversificar também. Então, faz sentido ter as duas classes de ativos. Tá? Nesse momento, a gente vê que a Allos ela desponta, as ações de shopping estão um pouco melhores nesse sentido, tá? Mas a gente tem aí fundos imobiliários pagando muito bem. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ali embaixo. Não deixe de se inscrever no nosso workshop. Igual, certamente, eu trouxe aqui algumas informações que são importantes para você. Eu acho que a gente vai trazer muito mais informações nesse workshop. Além de que, se você tiver inscrito, você vai receber alguns PDFs no teu e-mail com muito mais informação e ainda vai ter acesso às 2 aulas gravadas que são antes do dia 21 de janeiro. Então, abraços, bons investimentos. Não deixe de seguir a gente também no Instagram, @dicadehoje_7, porque lá que eu acabo recebendo essas perguntas de quarta-feira. Até a próxima, bons investimentos e nunca se esqueça da nossa frase: construir leva tempo. E eu ainda vou acrescentar aqui, e esse tempo faz sentido você ficar gerando renda cada vez maior. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.